retomando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a unidade 2. A unidade 2 da nossa disciplina vai abordar os conceitos básicos em análise espacial. Nós vamos tratar do que são os dados georreferenciados, os tipos de dados geoespaciais e vamos também falar um pouquinho sobre como consultar bancos de dados geográficos. Então, assim, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser bem direcionada à questão dos bancos de dados em geoprocessamento. Então, fazendo uma recapitulação, né, da aula passada, nós vimos que o geoprocessamento é uma disciplina que é composta por um conjunto de tecnologias voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. Então, a partir do momento que você define qual o objetivo, né, que você quer alcançar, você opta por qual tecnologia do geoprocessamento você vai utilizar para realizar o processo de tratamento das informações espaciais. Então, o objetivo ele tem que estar definido para que você consiga estabelecer, né, definir as tecnologias, as geotecnologias que vão ser empregadas. As atividades envolvendo o geoprocessamento são executadas por sistemas específicos, mais comumente chamados de SIG, Sistemas de Informação Geográfica. Então, pessoal, o SIG, como a gente viu na aula passada, ele é uma das tecnologias integradas ao geoprocessamento, que é o responsável pelo processamento de dados georreferenciados. Então, o SIG são as tecnologias que são responsáveis pelo processamento de dados. O processamento vai desde a coleta de dados até a geração de saída desses dados. Como que acontece a geração de saída? Acontece na forma de mapas, de tabelas, de relatórios, de arquivos digitais, né? Então, essa saída acontece de diversas formas e devendo prever recursos para sua estocagem, gerenciamento, manipulação e análise, né? Então, o SIG o processamento é responsável desde a coleta dos dados até a saída desses dados, né? Que pode ser de diversas formas. Então, pessoal, nós temos aí um esqueminha que mostra a arquitetura de um SIG. Como que funciona o sistema de informação geográfica. Então, primeiramente, nós temos aí a interface do usuário, né, num primeiro momento. No segundo momento, que é um momento intermediário, nós temos 3 etapas, que é a etapa da entrada e integração dos dados espaciais. Nós temos aí as funções de processamento, quais funções vão ser realizadas, a visualização e a plotagem desses dados. E, por fim, nós temos aí um processo de armazenamento e recuperação dos dados, para, assim, a gente chegar, né, no banco de dados georreferenciados, né, em questão. Então, pessoal, a interface do usuário define como que o sistema vai ser operado e controlado. Então, a interface do usuário, né, que é representada pelo chamado homem-máquina, é a responsável por definir a operação e o controle do sistema, tá? Como eu disse, no nível intermediário, nós temos aí os mecanismos de processamento desses dados. Então, nós temos o processo de entrada, o que vai ser adicionado aí nesse momento,
como que vai ser feita a análise, a visualização e a saída dos dados. Então, esses momentos estão no nível intermediário da estrutura SIG. No nível mais interno, a gente tem como que o SIG, como que o sistema é gerenciado. Então, ocorre o sistema de gerência dos bancos de dados. E o processo de gerência oferece o quê? O armazenamento e a recuperação dos dados espaciais e seus atributos. Então, pessoal, na teoria, a gente acha um pouco mais complicado. Porém, na prática, a gente vê que todos esses passos acontecem, né? E a gente praticando, a gente realmente pega, né, como que funciona essas ferramentas aí e vê que não tem segredo nenhum, tá bom? Então, pessoal, a gente chega após esse nível mais interno, a gente chega no processo de gerência dos bancos de dados, e aí a gente passa para o armazenamento e a recuperação desses dados, chegando nos sistemas de bancos de dados geográficos. Então, a gente chega, né, no momento que a gente está, de fato, com o banco de dados em mãos, ok? Mas o que seria bancos de dados? Então, a gente vai apresentar inicialmente alguns conceitos para a gente entender um pouco o que, né, como que esses bancos de dados, a obtenção desses bancos de dados acontece. Então, o que seriam os bancos de dados? Trata-se de um modelo da realidade para representar um conjunto selecionado de fenômenos. Esses fenômenos podem estar associados a diferentes períodos de tempo, passado, presente ou futuro. Então, pessoal, um banco de dados, né, genericamente, é um modelo de representação da realidade, né? Então, é um modelo que a gente utiliza para representar mesmo, né, a realidade com base no conjunto de fenômenos que a gente quer, né, estudar. Esses fenômenos, eles podem estar associados tanto com passado, presente ou futuro. O que seriam os bancos de dados espaciais e os bancos de dados geográficos? Então, banco de dados espaciais é o nome atribuído aos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, esses bancos de dados, eles são capazes de quê? De gerenciar esses dados. Eles são utilizados em diversas áreas, não só no geoprocessamento, mas também a medicina, a astronomia, a engenharia, usam bancos de dados espaciais para fazer, né, esse gerenciamento e a representação geométrica da realidade. Quando a gente fala do banco de dados geográficos, a gente já tem aí um sistema de bancos de dados associado às técnicas do geoprocessamento. Então, a gente já utiliza esses bancos de dados juntamente aplicando esses dados com o geoprocessamento. Então, seria uma especialização dos sistemas de bancos de dados espaciais. Por quê? Porque, em síntese, esses bancos de dados geográficos utilizam técnicas de geoprocessamento. Então, essa é a diferença entre um e outro. Ok? Dados georreferenciados ou geoespaciais. Então, ao tratar de dados georreferenciados, esse nome é atribuído às informações que são manipuladas pelo geoprocessamento e suas tecnologias, tá? Esses dados, eles recebem uma denominação. Por quê? Por que eles são chamados de georreferenciados? Porque eles possuem atributos. Esses atributos, eles estão vinculados à localização geográfica de um determinado ponto. Então, se o dado estiver atribuído à localização geográfica,
dentro de um sistema de coordenadas, nós chamamos esse dado de dado georreferenciado. Então, pessoal, o dado que eu pedi para vocês sobre o curso d'água, né, é um dado georreferenciado. Por quê? Porque a partir do momento que você, né, clica lá, ele traz para nós atributos que mostram a localização geográfica daquele curso d'água. E essa localização, ela é apresentada para a gente através do quê? Do sistema de coordenadas, que seria a latitude e a longitude do determinado curso d'água, ok? Então, esse dado georreferenciado, ele tem esse atributo aí relacionado à localização. Por exemplo, se a gente quer obter um dado sobre uma elevação topográfica numa área de risco, né? Então, a gente tem aí, a gente faz o levantamento dessa área de risco, ok? E a partir do momento, se a gente identificou que os dados possuem atributos que estão relacionados à localização dessa área, então a gente tem aí um dado georreferenciado ou geoespacial. Então, esses dados georreferenciados, eles possuem 4 componentes principais. Então, tem atributos qualitativos e quantitativos que são vinculados às características das áreas que são mapeadas, ok? Então, são atributos qualitativos e quantitativos. Isso pode se dar, né, em números ou em características mesmo. Esses atributos de localização, que é o principal, né, que tem relação com esses dados. O atributo de localização geográfica diz respeito ao quê? A geometria do objeto. O que seria a geometria do objeto? Né? São momentos que envolvem o sistema de coordenadas, a distância entre os pontos. Então, são detalhes sobre aquele objeto, aquela área específica. Nós temos aqui, pessoal, um relacionamento topológico, que é representado pelas relações de vizinhança espacial interna e externa entre os objetos, né? Então, a gente tem aí um critério que mostra uma relação de vizinhança espacial entre os dados. E o componente tempo, que diz respeito às características temporais, sazonais e periódicas dos objetos. Quando a gente vai falar sobre os modelos de dados espaciais em SIG, os modelos de dados existentes estão relacionados com as diferentes formas de percepção da realidade que podem ser empregadas. Então, esses modelos de dados, eles estão relacionados com as diferentes formas de percepção da realidade. Então, o autor aqui, Goodchild, em 1990, ele fala que estes modelos de dados, eles podem ser divididos segundo 2 visões. Então, nós temos a visão de campo e a visão de objetos. O que seriam esses dois subitens? Na visão de campo, o espaço geográfico é visto como uma superfície contínua, sobre o qual variam os fenômenos a serem observados, como, por exemplo, temperatura, tipo de solo, relevo, etc. Então, suponhamos que a gente tem uma área X, né? A gente tem uma área X, a gente está fazendo análise espacial de uma área, é uma superfície contínua. No caso, nós vamos observar X fenômenos. Quais fenômenos nós vamos observar? É a topografia? É o relevo? É o tipo de solo? Né? Então, isso aí é a visão de campo. A partir do momento que a gente vai obter dados em SIG de uma determinada área, a gente tem que saber o quê? Qual é a visão que a gente vai utilizar? Né? É a visão de campo? Nós temos uma superfície X e nós vamos o quê? Analisar dentro dessa superfície qual
Qual fator? É a temperatura? Qual critério? É a temperatura? É o tipo de solo? Ok? E nós temos aí a visão de objeto, onde o espaço é visto como um conjunto de entidades reais, que são observadas como se estivessem distribuídas sobre um grande espaço vazio. Então, nesse espaço, nem todas as posições estão preenchidas. E, além disso, mais de uma entidade pode estar situada sobre uma mesma posição geográfica. Então, na visão de objeto, o espaço é visto como um conjunto de entidades, né? Como se essas entidades estivessem distribuídas num grande espaço vazio, ok? Então, essa é a diferença aí dos modelos de dados em SIG, a visão de campo e a visão de objetos, que é muito importante para a gente entender como que é o funcionamento, né, do processo de manipulação desses dados aí. No SIG, os dados eles podem ser divididos em duas categorias. Então, nós temos aí o modelo vetorial e o modelo matricial. O modelo vetorial, pessoal, ele é utilizado para representar as coordenadas das fronteiras de cada entidade geográfica, através de 3 formas básicas. Então, no modelo de vetor, que é o que eu falei no início da nossa aula, e não deixem de ver o vídeo, porque lá tem, né, informações adicionais que vão ajudar vocês, ok? A compreender mais sobre isso. Então, no modelo de vetor, o modelo é representado pelas coordenadas. É um par de coordenadas x e y, que identifica o quê? É identificados pelos pontos. Então, o modelo vetorial, ele pode ser representado, a entidade geográfica, o lugar, né, que você definir, fazer essa análise espacial, ele pode ser utilizado através de 3 formas básicas. O ponto, a linha e o polígono. Então, nós temos aí os pontos, que são entidades sem dimensões, os quais estão associadas a um par de coordenadas. Esse par de coordenadas, pessoal, é o x e o y. Na figura embaixo aí, nós temos o ponto, né? Nós temos as linhas. Quem são essas linhas? São o conjunto de pontos que, interligados, né, dão uma forma de reta. A ligação desses pontos contribui para a formação de segmentos de reta. E temos também os polígonos, que são conjuntos de linhas, né? Então, quem são os polígonos? São os conjuntos de linhas formadas por um conjunto de segmentos de reta, onde o ponto inicial do primeiro segmento de reta coincide com o ponto final do último segmento, dando um formato de um polígono, como vocês podem ver na figura aí embaixo. Então, o polígono, pessoal, é a região do plano limitada por uma ou mais linhas poligonais, que estão conectadas entre si, ok? Então, conjunto de uma ou mais linhas que se conectam, dão origem aos chamados polígonos. Então, a imagem mostra para nós aí como que acontece, né? Como que se dá o modelo vetorial. Nós temos aí a sede do município, representada pelos pontos, tá? Nós temos aí, na segunda imagem, nós temos um curso d'água que está sendo representado pelas linhas, ok? E, por fim, nós temos aí o limite de uma bacia hidrográfica, que está sendo representado pelos polígonos, que são o conjunto de linhas que, interligadas, né, fazem aí essa junção, contribui para a formação desse polígono, ok? Nós temos aqui uma outra imagem que mostra, né, o escorregamento do município de São Paulo.
Então, as áreas aí que mostram o processo de escorregamentos do município. Então, nós temos aí os pontos representados em vermelho, ok? Nós temos aí na segunda imagem as linhas, né? Onde a gente tem aí o conjunto de linhas. E, num terceiro momento, nós temos aí o polígono, que está o polígono, aí nós temos a imagem, né, do mapa do Brasil, e a gente está destacando, né, o estado que está demonstrando aí o conjunto de linhas que interligadas formam os polígonos, ok? Então, pessoal, na representação vetorial, quando a gente está falando da representação vetorial relacionada aos pontos, geralmente utilizado na representação de objetos de pequenas dimensões espaciais. Então, os pontos, a gente utiliza os pontos no modelo de representação vetorial quando a gente quer representar objetos com pequenas dimensões espaciais. Usa um par de coordenadas simples para representar a localização de uma entidade. Então, esse par de coordenadas seria x ou y, né? Na representação vetorial, a gente utiliza o ponto quando o tamanho ou a dimensão da entidade, né, da área, não pode ser uma informação importante, somente a sua localização pontual. Então, como eu disse, né? O ponto, voltando aqui à imagem do município de São Paulo, dos escorregamentos, a gente tem aí o ponto para mostrar, né, que é uma informação importante, porém responsável para quê? Para mostrar diretamente a localização pontual daquela área ali, área, né, com maior índice de escorregamento. Exemplo, lotes que podem ser representados na base espacial por um ponto e ter armazenados como atributos área, proprietário, tipo de uso, valor venal. Então, para esses exemplos aqui, pessoal, os mapas, né, os mapas urbanos, por exemplo, a gente usa muito isso, né? O modelo de representação vetorial utilizando os pontos, né? Para mostrar o quê? Atributos como área, por exemplo, valor venal, né? Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar também áreas com maior índice de criminalidade, por exemplo, a gente pode usar também esses pontos, tá? Lembrando, pessoal, que a definição aí, no momento, né, que vocês vão fazer a representação desses dados, né, num programa SIG, lembrando que a gente tem que analisar qual é o objetivo, né? Então, se o objetivo for identificar a localização pontual de uma determinada entidade, de um determinado elemento ali, a gente vai utilizar a representação vetorial. Mas se a gente tiver um outro objetivo, a gente vai utilizar um outro tipo de representação que a gente vai ver, né, mais para frente. A representação vetorial de linha. Então, nós utilizamos essa representação através de linhas quando definidas como um conjunto ordenado de pontos interligados por segmentos de reta. Então, é o que eu acabei de falar, né? A linha é um conjunto de pontos que interligados dão esse formato, né, de reta. O ponto inicial e o final são denominados nós e os pontos intermediários, vértices. É utilizada na representação de entes cuja largura não convém ser expressada graficamente. Quais exemplos de representação vetorial através da linha? Estradas, curso d'água, rede de saneamento, rede de linha de transmissão elétrica, entre outras. Então, para esse tipo de representação, a gente usa o formato de linha, a representação vetorial
né, nesse formato aí, ok? E aí nós temos aqui o modelo matricial ou raster. Esse modelo é utilizado para representar os dados regularmente espaçados no espaço, em uma estrutura de matriz, com células quadradas e de mesmo tamanho. Então, pessoal, esse modelo matricial ou raster é representado por uma matriz quadriculada, onde cada célula, onde vocês podem ver aí na imagem, a imagem do lado, cada célula corresponde ao pixel. O que seria o pixel? É o valor atribuído a cada célula, ok? Que representa um fenômeno, que pode ser, por exemplo, temperatura ou altitude. As células, elas são organizadas em linhas e em colunas. Então, a matriz quadriculada do modelo matricial ou raster, né? Essas células são organizadas em linhas ou em colunas, ok? Como está na imagem. E o valor pode ser acessado pelas coordenadas absolutas ou pelas coordenadas geográficas. Então, pessoal, nós temos aí uma informação que é muito importante. O tamanho do pixel em cada célula mostra o quê? A resolução espacial da área, ok? Então, nós temos aí que o pixel é o valor de um atributo que é representado o quê? Pela resolução de cada célula. A representação raster, nós temos aí algumas formas. Somente 3 formas geométricas regulares proporcionam cobertura homogênea sobre a superfície, sem deixar espaços não cobertos. Então, nós temos aí a representação, as 3 formas. Forma, né, quadrada, são usadas na maioria dos casos, como é o formato que a gente mostrou aí, né, do tipo da malha quadrangulada. Nós temos aí, pessoal, os triângulos equiláteros, ok? E nós temos aí os hexágonos regulares. Então, nós temos o tipo quadrado, que ele pode ser separado em quadrado, retângulo ou paralelepípedo. Nós temos o tipo quadrangular, que ele pode também ser dividido em equilátero, isósceles ou rede triangular irregular. E nós temos o hexagonal, que ele pode ser regular ou não regular, ok? Mas, enfim, o modelo de representação matricial mais utilizado é esse modelo aqui, que é o modelo, né, onde a gente tem uma matriz de células, com células quadradas, uma matriz quadrangulada, ok? Onde esses atributos são representados aí por cada célula, que são os pixels. A representação raster, nós temos algumas características. As células constituem uma partição da área de estudo. Então, cada célula é uma área. E cada uma dessas áreas está associada a um valor de um atributo. Então, por exemplo, é o que eu pedi para vocês, né? A gente está fazendo um trabalho onde nós temos aí um curso d'água, certo? Que é uma área específica que nós vamos fazer aí esse levantamento de dados. Então, essa partição dessa área de estudo, né? Se a gente for fazer uma representação raster, a gente vai ver como que essas células são destacadas a partir do momento que você definir a área de estudo. Os tipos de valores que podem ser atribuídos às células é variável e podem ser valores internos, que são, né, os mais utilizados, os valores reais e os valores alfanuméricos. E aí, nós temos também, na representação raster, um formato compatível com dados oriundos de scanner e sensores remotos. Então, pessoal, as imagens produzidas pelos satélites, coletadas pelos satélites, são imagens do formato raster, tá? É a forma mais
adequada para representar fenômenos contínuos no espaço. Então, se a gente quer ver, por exemplo, o quanto que uma cidade cresceu, expandiu, né? Como foi a expansão urbana de um determinado município? A gente pode ir no Google Earth, né? A gente digita lá a localidade e o Google Earth vai trazer para nós uma imagem no formato raster, tá? Que mostra as feições e os fenômenos contínuos daquela área ali. Então, mostra precipitação, declividade, né? A questão da expansão em si, dadas vários fenômenos aí. Também adequado para armazenar e manipular imagens de sensoriamento remoto. Como eu disse, né? Os atributos dos pixels representam um valor proporcional à energia eletromagnética que é emitida aí através dos sensores, ok? Então, nós temos aí, para nós identificarmos, né, e classificarmos os elementos geográficos, a gente pode recorrer a algumas técnicas de processamento digital de imagem. No caso, a gente tem aí o software Spring e temos também o INPE, né, que é um espaço, né, que a gente tem aí para obter essas informações através, né, do processamento digital de imagem. Ok? Então, essas aí são duas imagens, pessoal, no formato raster ou matriz. Então, esses dados do modelo raster, as imagens contêm a descrição de cada pixel. Então, na primeira imagem aí, vocês podem identificar que foi uma imagem aproximada, ok? Uma imagem aproximada do Google Earth. E quando a gente fez a transformação, a conversão, né, dessa imagem, nós identificamos aí uma matriz quadriculada, onde a gente pode perceber, né, os pixels, que são esses quadradinhos aí, né, da cor preta, verde, né, lilás, dentre outras, ok? Então, a partir do momento que a gente fez essa conversão, nós identificamos aí como que o modelo raster da imagem, né, foi feito, ok? E aqui é uma imagem de satélite, que também, né, é um modelo, é um exemplo de dados raster. Então, as imagens orbitais, as imagens obtidas pelo Google Earth, por exemplo, como eu disse, são imagens dados raster, né? Então, a gente aproximou aqui, a gente pode ver a vegetação, a gente vê as quadras, arruamento, né? Então, a gente vê aqui as construções, lotes vagos, ok? Então, conseguimos identificar também, pessoal, desculpa aí, identificar também arruamentos, né? Que ainda não estão estão em processo de pavimentação. Então, essas imagens de satélites são formatos raster. E aí nós temos uma comparação entre o modelo de vetor e o modelo raster, né? O vetor é formado pelos conjuntos pontos, linhas e polígonos, formando aí a união desses três critérios, formando um polígono, e o formato raster representado aí pela matriz quadriculada, onde cada célula corresponde a um pixel, ok? Fonte de dados. Como que a gente obtém dados em geoprocessamento? Então, a obtenção de dados, né, nas aplicações de geoprocessamento é um processo bem complexo, quando comparado com a maioria das aplicações convencionais. Então, quando a gente tem um dado, certo? E a gente quer aplicar esse dado em alguma tecnologia integrada ao geoprocessamento, a gente lida com um processo que não é um processo simples. Por quê? Porque, primeiro, a gente vai tratar com informações gráficas. Não são informações alfanuméricas, né? São informações gráficas. Então, e segundo, a grande dificuldade em trabalhar com
aplicar dados em geoprocessamento, nós temos aí uma segunda razão, né? É devido à natureza das fontes de dados dessas aplicações. Né? Então, isso se deve ao quê? Ao fato da entrada de dados não se limitar à simples operação de inserção. Então, o processo, né, de obtenção de dados aplicados em geoprocessamento não se restringe somente ao processo de inserção desses dados, né, entrada desses dados, mas também tem a questão da natureza desses dados. Então, isso acaba dificultando e tornando, né, a obtenção e o manuseio desses dados com as técnicas de geoprocessamento um pouco mais complicado. Porém, não é difícil, né? A gente vai pegando no momento que né, que a gente vai praticando mesmo, ok? E as fontes de dados, elas podem variar de acordo com o tipo de aplicação. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise de um relevo, né? De uma área com maior índice de topografia, maior elevação topográfica. Então, eu vou, né, utilizar uma fonte de dados diferente, ok? Exemplo disso, sistema de suporte a uma companhia de distribuição de água. Qual fonte de dados que nós vamos usar? Entidades que vão serem representadas. Quais são essas entidades? Canos, válvulas, conexões de diversos tipos, ok? Então, é de acordo com a finalidade. Qual tipo de aplicação que a gente define aí a fonte de dados. Então, se a gente quer trabalhar com a questão da distribuição de água, a gente vai usar, né, uma fonte de dados específica para aquilo ali. Se a gente vai trabalhar com o processo de roteamento intermunicipal de veículos, a gente vai manipular o quê? Estruturas de rede, né, onde os nós, quem que são os nós? Nós vimos lá na frente, os nós são compostos por quê? Por um conjunto de linhas, ok? Que representam as cidades e as ligações representam possíveis caminhos entre as cidades. Né? Então, se a gente vai trabalhar com essa questão, né, do roteamento intermunicipal de veículos, a gente vai usar um tipo de dado específico para, né, a aplicação que a gente quer utilizar, ok? O processo de coleta de dados. Esse processo, gente, eles são baseados em tecnologias, como, por exemplo, a fotogrametria. A fotogrametria, nós vamos ver com mais, né, nós vamos ver mais detalhadamente quando a gente chegar na próxima unidade, que é onde a gente vai falar mais sobre o sensoriamento remoto, ok? Então, a fotogrametria, ela está aí ligada, né, é uma das técnicas ligadas ao geoprocessamento, ok? E ela é responsável por medir distâncias e dimensões reais dos objetos, por meio da fotografia, ok? Nós temos aí o sensoriamento remoto, que é a obtenção de dados por meio dos sensores, e nós temos o levantamento de campo, que pode ser utilizado também através de GPS, né, e os drones, ok? Então, a primeira imagem aí, eu estou mostrando uma área, né, que está sendo representada pela fotogrametria, ok? Por meio aí da fotografia da área, ok? Então, através da técnica da fotogrametria, a gente pôde identificar o objeto aí através da imagem, da fotografia. Nós temos aí uma imagem de sensoriamento remoto, a segunda imagem, associada aí ao sensoriamento remoto. Então, a gente pode ver aí as áreas, né, de vegetação, que é a parte verde, né? A gente pode ver aí essa parte marrom aí, que a gente tem a questão da ocupação, né? E a gente tem o levantamento de campo. Essa imagem mostra aí, né, a turma de sensoriamento remoto, de SIG, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, realizando aí o processo de coleta de dados
para fazer a manipulação desses dados utilizando as geotecnologias, ok? Então, o levantamento de campo, né? Ou in loco, como a gente pode chamar também esse processo de coleta. Consulta bancos de dados. Pessoal, essa é uma das maiores dúvidas, assim. Como consultar dados? Então, se eu quero, por exemplo, dados demográficos, econômicos, onde que eu vou, né? Então, nós temos aí, pessoal, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem um portal, né? Tem um portal de mapas que são arquivos vetoriais disponibilizados pelo Instituto e que contribuem para que a gente consiga, né, realizar essa aquisição de dados geográficos através desses arquivos aí no formato vetor. Se a gente quer, por exemplo, dados espaciais relacionados à infraestrutura, nós temos aí um link, né, do INDI.gov. A gente tem também o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, se a gente quer aprofundar mais na questão fundiária, né, para o pessoal aí que trabalha muito com essa questão da terra. O CAR, né, que a gente está trabalhando aí na nossa atividade aplicada, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, tem um banco de dados bem bacana também. Nós temos aí o Ministério do Meio Ambiente, nós temos também a Agência Nacional de Águas, nós temos a Agência Nacional do Petróleo, nós temos o Banco de Dados Geográficos do Exército, ok? Nós temos também o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ok? Muito bom também. Nós temos bases de dados sobre povos indígenas e quilombolas, que do IBGE também. Nós temos a base de dados de reconhecimento do Instituto Nacional do Semiárido, que é o INSA. Então, a gente quer trabalhar com, né, mais voltada para essa questão do semiárido, nós temos essa base de dados. Nós temos o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Então, todos esses arquivos, pessoal, são arquivos vetoriais, ok? E aí nós temos também os arquivos no formato raster, né? Que são os arquivos que oferecem aí para nós uma base de dados no formato raster, imagens de sensoriamento remoto. A gente tem aí o Google Explorer, o Earth Explorer, desculpa, né? Nós temos aí a divisão de geração de imagens do INPE, né? O DPI, o DGI do INPE, né? Onde a gente tem aí as imagens com sensores específicos, ok? Nós vamos ver quais são esses sensores mais detalhadamente na próxima unidade. Nós temos aí também, pessoal, o SRTM, né? A topodata do INPE, que é também, né, composta por imagens de sensoriamento remoto, imagens do tipo raster, ok? Nós temos aí a ESA, a NASA, e nós temos o comércio de imagens de sensoriamento remoto, ok? Então, essas são algumas das consultas a bancos de dados que a gente pode estar utilizando, ok? Depende da finalidade, ok? Depende da aplicação, tá bom? Então, isso tem que ser definido antes, né, da gente iniciar esse momento aí, tá bom? Então, é isso, gostaria de agradecer, né, estou aberta aí a questionamentos, a dúvidas, ao final da nossa aula, e aqui a gente encerra a unidade 2 do nosso cronograma da disciplina. Muito obrigada.